Olá, vamos dar sequência então, vamos aqui partir para o início do nosso curso. Eu vou estar utilizando a versão do Axis 2013, embora você possa acompanhar esse curso aí a partir da versão do Axis 2010. Não vai ser como os anteriores, que você poderia acompanhar a partir da versão 2007 ou anterior. Por quê? Porque as macros, que é o que nós vamos trabalhar aqui inicialmente, antes de partir para o código VBA, na partir da versão 2010 elas foram aí atualizadas. Então tem um construtor de macros aqui. Eu vou estar explicando para vocês essa parte, então eu aconselho que vocês estejam aí com a versão 2010 ou 2013, do Axis. Pode ser também essa nova versão que vai sair ainda no final do ano, mas já tem aí uma versão demo que é 2016, eu já testei ela perfeitamente, o curso se encaixa, só não resolvi fazer nessa versão porque eu creio que ainda as empresas vão levar aí no mínimo 3, 4 anos para se adequar a essa nova licença do Axis 2016. Então creio que por agora, as empresas estão saindo do Axis 2010 para o 2013, muitos ainda estão no 2010, então é melhor eu fazer para essas duas plataformas. Embora, como eu falei, você pode aí criar tranquilamente, trabalhar tranquilamente da versão 2010 em diante. Aqui você vai clicar em banco de dados desktop em branco. Vamos gerar aqui um banco de dados, vou chamar esse banco de dados aqui, por enquanto, de teste. Não vou criar muita coisa em cima dele, por quê? Nesse curso eu vou pegar já algumas tabelas, algumas bases de dados já prontas e vou mandar para vocês. Para quê? Para a gente não precisar ficar aqui perdendo tempo com propriedades básicas, criações de tabelas, criações de formulários, consultas. Isso aí, essa parte inicial, essa parte básica, vocês já precisam saber para entrar nesse curso. Então, um pré-requisito aqui para iniciar esse curso é ter pelo menos o Axis básico, saber fazer essas rotinas básicas aqui. Nesta primeira aula eu quero já apresentar para vocês justamente e passar um pouquinho sobre esse construtor de macros em que eu falei. Então vamos lá, aqui em criar, vou pedir para que vocês criem um formulário, pode ser em design de formulário mesmo, só para ele gerar um formulário qualquer. Quem acompanhou o meu curso de Sistema Financeiro em Axis, utilizou muito desses recursos de formulário. Nós não entramos com a programação naquele curso, eu deixei justamente para trabalhar a programação neste curso, e vocês viram que ao selecionar, por exemplo, um componente como um botão, vou colocar um botão aqui, ele já tem um passo a passo de recursos que eu posso inserir para trabalhar esse botão. Então vamos supor que eu queira que esse botão, por exemplo, ele faça uma operação de registro, excluindo um registro, salvando um registro, ou ele trabalhe com operações de formulários, abrindo um formulário específico. Se eu deixar essa opção e avançar, obviamente eu não tenho nenhum formulário criado. Então ele não conseguirá associar esse botão a nenhum formulário. Então nós usamos muito esse assistente de botão aqui, que já me dá a programação criada, já me dá um evento, mas eu ensinei também um pouco sobre o construtor de macros. Nós não aprofundamos nada, foi umas 2 ou 3 aulas só que eu entrei nele para a gente trocar a referência do botão. Então vamos supor que esse aqui seja a minha tela. Eu vou colocar aqui minha tela principal, vou chamar ele de principal, salvando o formulário com esse nome. Vou criar novamente design de formulário. Eu vou colocar aqui, por exemplo, pode ser um outro botão qualquer também, bem grande assim, só para identificar. Vou concluir ele, ok? Só para ter algo na tela. E vou chamar ela de menu. Vamos supor que do meu formulário principal eu queira chamar esse formulário menu. Percebam que o meu está abrindo em abas aqui, pessoal. Eu tenho o principal, tenho o menu e tenho a tabela que eu não utilizei. Se o seu não estiver abrindo em abas, estiver abrindo em guia, você configura isso aqui, ó, menu arquivo, opções. Você vai ter aqui o seu banco de dados atual e aqui você vai ter algumas propriedades para trabalhar com o banco de dados. Então nós vamos utilizar aqui os menus completos. Deixem a configuração, na verdade, semelhante a essa configuração em que eu estou aqui utilizado. Além dessa opção, nós vamos ter aí as opções também para trabalhar com o banco de dados geral, onde eu posso aí depois especificar um caminho para ele. Eu vou explicar um pouco passo a passo isso. Podemos especificar também aí imagens aqui em banco de dados, inserindo aí imagens para o nosso aplicativo como ícone. Mas, por enquanto, vamos focar nisso que eu falei, que são a parte das guias. Aqui em banco de dados atual, você vai ter esta opção de janelas sobrepostas ou documentos com guias. Eu gosto de trabalhar com documentos com guias. Se a sua estiver em janela sobreposta uma sobre a outra, e você quiser mudar, marca documentos com guias, que fica melhor. Essa é a opção padrão, é só caso você tenha alterado. Vamos lá, o que eu falei então é o seguinte, eu vou pegar aqui o meu menu principal e quero chamar este outro formulário que se chama menu.
Então, eu vou vir no meu principal, com o objeto selecionado, aqui em Design você tem as folhas de propriedades, onde mostram as propriedades do formulário ou do objeto aí que esteja selecionado. E aqui em evento, onde nós vamos trabalhar muito, nós temos os eventos que podem ocorrer ao clicar no botão, ao dar um duplo clique, ao passar o mouse sobre ele. Então, são eventos relacionados a esse objeto selecionado. Se eu clico aqui do lado, né, onde está o clicar, que tem essa setinha e tem esses 3 pontinhos, ele me dá a opção do construtor. Por isso que eu falei que é interessante você ter a versão a partir da 2010, porque as anteriores não têm esta opção. Na 2010 que eles colocaram e assim prevaleceu nas demais. Então, eu posso trabalhar com construtor de macro ou com construtor de código. Eu vou ensinar para vocês primeiro aqui sobre o construtor de macro, para depois a gente passar para o código. No construtor de macro, vou deixar essa opção habilitada e vou dar OK, ele me mostra um design dessas macros. Então, eu posso aqui selecionar, por exemplo, a opção de abrir formulário, que é a que eu quero fazer, e aqui, em nome do formulário, ele vai me exibir os formulários que eu tenho disponíveis para ser abertos. Eu estou no meu formulário, no caso principal. Eu quero abrir o meu formulário menu. Então, vou selecionar a opção menu, venho aqui com o botão direito, salvo essa opção, fecho esse form, e ao executar esse meu formulário principal aqui no modo de exibição e clicar sobre esse botão, ele chama para mim, como vocês podem ver, o formulário menu. Então, vou fazer aqui novamente, vou fechar ele. Eu estou executando no modo aqui de exibição o meu formulário principal, clico sobre ele, ele chamou o meu formulário menu. Então, o que eu quero passar para vocês nessa primeira aula é justamente isso aí. Nós vamos ter, além do código ali, do construtor, né, de macros, do VBA para trabalhar com código, nós vamos ter esse construtor de design aí, onde inicialmente nós estaremos, então, entendendo como ele funciona e trabalhando com as suas propriedades.